A gente vai agora, Cauê, para uma série de superchats. Tá? Eu já posso até que Pedro, nosso diretor, coloque o campo para a nossa análise. A gente vai ler uma série de superchats agora que falam direto ou indiretamente dos jogadores, tá? A gente não vai comentar diretamente nenhum desses superchats, porque logo depois a gente vai comentar a atuação de todos os jogadores. Então, vamos trazer a voz do povo, a voz de todo mundo que está assistindo aqui, e depois a gente segue para as análises dos jogadores, tá? Eu vou lendo uma série de superchats agora. André Rocha, Lucas Lima centralizado. Partida monstruosa. Outro superchat de André Rocha. Barleta, Romarinho, Lucas Lima. Nível Série A hoje. Desse aí, tirando o Barleta, os outros, até acho que o Barleta também um pouco, já jogaram Série A, mas Série A, nível abaixo. Tem que lembrar assim. A gente vai ler todos os superchats para não ficar indo e voltando os jogadores. A gente tinha combinado isso. Segura só um pouquinho a análise, tá? Porque senão a gente vai ficar passando para os jogadores. A gente guardou para agora ler todos os superchats dos jogadores e aí a gente vai para a análise individual de cada um, tá? Jorge Sanguineto, 3 fatos de hoje. Esse é o time e o modelo a seguir na Série B. Esse é o time, ele está se referindo a Lucas Lima no lugar de Alan Ruiz, com Barleta na direita. 2. Yuri, olho insosso, é o treinador do momento. 3. Ganhamos mais um titular, Dalbert. Tá? Vamos seguir as mensagens. Senhor Davidson, o Sport só não passou hoje, pois deixamos Pablo Diego no banco. O homem cheira gol. Esse jogo ele tinha feito pelo menos 2 tranquilamente. É uma ironia, mas que para mim tem um pontinho aí que eu vou falar. Ter virado a paleta, viu? Viraria a paleta. Tem um pontinho que eu vou falar mais na frente sobre isso. Pedro Fernandes, cheguei agora da Arena, ele chegou meia-noite, ele tinha avisado a gente, né? Estou completamente eufórico com a apresentação do Sport hoje. Lucas Lima e Romarinho foram absurdos no jogo. Que venha o Fortaleza. E para fechar essa série, Anderson Lima traz o seguinte comentário. Filipinho saiu chorando do jogo porque sabe que não volta mais para o time titular. Dalbert entrou bem demais. Pedro Lima é craque e nem precisa fazer gol. Cafu também não fazia. Dessa forma, a gente fecha toda a leva de superchats que a gente tinha falando dos jogadores, tá? Então, Cássio, eu já posso pedir para você estava comentando sobre Barleta, né, sobre o trio de jogadores que ele citou, e eu já peço que você inicie os comentários sobre os jogadores, trazendo quem teve a nota máxima, quem jogou muito bem. Tá? E eu acho que hoje tem uma quantidade significativa de jogadores que merecem a avaliação positiva do jogo muito bem. Pesado. Então, hoje está pesadíssimo. O muito bem, não é verde musgo, é o verde... O máximo, ou a melhor avaliação. É o verde Blue Label, né? Qual é o uísque mágico aqui da briga daqui? O Green. Green. Tem um Green. Ele é mais velho do que o Blue? Eu não entendo isso, não. É mais velho? Pronto, perfeito, também é o Green Label. Fica melhor ainda. Se não tiver dente bom, cai, viu? Green, se não tiver dente bom, pronto, fica melhor ainda que a cor é a mesma. Pronto, é Green Label. É o verde Green Label aí. Lucas Lima jogou assim, jogou muita bola. Scarpa deu uma fala, até Scarpa elogiou bastante assim, o Sport depois, né, do jogo. Castan, tá? Os dois zagueiros, mas assim, eu acho que Castan jogou, a dupla de zaga do Sport teve bem. Teve diferença hoje na defesa. Castan, muito bem. Pedro Lima, muito bem. A gente tá falando assim, quando o Pedro Lima surgiu assim, de surgir mesmo, foi o jogo da Fonte Nova. Que o Sport perdeu do Bahia por 1-0. E ele até tem uma participação de Filipinho, é uma falha maior, mas ele também participa no início da jogada, do último gol do Bahia, aos 50 do segundo tempo. E o Bahia atacou bastante, o Sport naquele jogo e tal. Mas ali era cara virando profissional. E de lá, o outro foi contratado para ser titular, pediu para ir embora depois. Assim, acho que está no Novo Horizontino, está no Mirassol. Acho que está no Mirassol hoje, né? Mirassol. E aquele Pedro Lima chamou demais a atenção. Porque, embora o Sport tenha perdido, mas é que fala, a gente analisa a performance do tipo, isso que ele falou, o Sport foi eliminado da Copa do Brasil. O Sport foi eliminado. Mas apesar da eliminação, você analisa, apesar da eliminação, você também analisa a performance do time. Então, apesar de não ter tido naquele dia do jogo do Bahia, embora o Sport tenha perdido do Bahia,
ficou só, perdeu do Bahia, mas esse menino aí foi diferente. E hoje, contra o Atlético Mineiro, nesse nível, com Arana, enfim, o adversário do jeito que era. Porra, o cara, ele foi perfeito? Claro que não foi, pô. Das 2 vezes que ele chegou no ataque, eu acho que ele fez certo, o cruzamento, não apareceu ninguém, ele foi da direita para a esquerda, tipo, ninguém botou um pelinho, um carrinho, nem nada, joga toda certinha. E a outra, eu acho que ele chutou mal, o do primeiro tempo ainda. Foram 2 lances. Mas o que ele chuta mal é uma triangulação muito boa. Infelizmente, ele errou. Errou a última coisa, que era o chute. Mas não é uma bola, a bola não sobrou para ele fazer aquilo, não. Aquilo ali faz toda uma construção da jogada na ponta direita, da qual ele fez parte. Aquilo foi muito bem organizado e só tendo um jogador tendo qualidade para aquela jogada acontecer. E a outra, como eu falei, o cara entra na área, cruza assim, ninguém bota um pé, que era para fazer 2-0 no primeiro tempo ainda. No segundo tempo, meu irmão, eu vou lembrar mais uma vez, já contei aqui uma vez, tá, o jogo que eu vi com o Fred. Essa foi a última vez que eu fui na Frontal, o Sport Paraná Clube, e que entrou um menino da base, não sei se foi Nonoca, Poroca, era um jogador desse aí. Veio do Cruzeiro, Nonoca, volante. 15 minutos saiu, sinto todas as dores musculares do mundo. Nonoca. O cara entrou assim, todas as dores musculares, o cara sentiu, assim, porque tem essa diferença, tá? Do infantil para o juvenil, do mirim para o infantil, do infantil para o juvenil, do juvenil para o júnior, do júnior para o profissional, sobretudo, é diferente. Tem até de divisão, pô. O cara tá jogando a Série D, o cara vai jogar a Série E, é diferente, pô. Para o nível de entrega física e tal. E assim, porra, quando a gente fala do scout, pô, esse cara vale X, vale Y, não sei o quê, mas ele erra o cruzamento, erra o chute, mas os caras olham assim, meu irmão, esse menino tem 17 anos, o cara aguenta o jogo todo contra qualquer tipo de time, porra. O cara vai e volta contra qualquer time qualquer tipo de... Ele ganha. Guilherme Arana nas costas dele, Cássio. É isso que eu tô falando. Arana, o cara joga dele. Posso falar um negócio assim, vocês assim? Pedro Livre ficou mais caro hoje. Esse jogo aí. Porque essa atuação quando o Atlético Mineiro ficou mais caro. Eu não tô dizendo digita o nome dele no Twitter. É o Brasil inteiro falando do cara. Mas eu não vou falar Tem um torcedor do Vasco. Teve um torcedor do Vasco, foi muito engraçado, viu, Cássio? Que ele fez assim, marcou outro cara lá no Vasco e disse, ó, esse Pedro Lima aí, o cara, não, porra, aí, ó, 40 milhões, não sei o quê. Cara, eita, dá pra gente mais não. Tipo, o cara do Vasco. E quando eu falo o cara mais ainda caro, e o Sport se aguenta pra rejeitar, o cara 3 já meteu aqui. 1 milhão, 3 milhões. Só isso que quando eu falei mais caro, não é que de 40 virou 50, não. É que 40 virou 40, de repente. Porque assim, esse 40 é aquele negócio. Até porque eu já tinha dito antes, para quem acompanha a gente aqui, ó. Se chegar a 40, pode vender, meu irmão. Como é que você vai negar 40 milhões? Assim. Então, quer dizer, se eu tinha alguma dúvida de que esse jogador vale, eu sou 20, 30, enfim, mas que vale uma grande venda para o esporte. Não estou brincando aqui 40 milhões, é porque foi a matéria que saiu do Chelsea, tal, da ESPN, falando do Chelsea. Mas assim, não tem a menor dúvida que vai ser uma oferta muito acima do padrão do esporte e talvez até do futebol do Nordeste. Porque o cara com 17, não fez 18, vai fazer 18 em julho ainda. Aí o cara pega um jogo desse, o cara joga o jogo todinho, indo e voltando, ganhando no corpo, ganhando na carreira, cruzando, aparecendo na área, sendo peça para chamar, pedindo bola, recebendo. Meu irmão vai ter sua falha, vai, porque se o cara... Ele pode até ser herdeiro de Cafu, mas não é Cafu, porra. Assim, não e Cafu era tão bonzinho no começo. Mas para acertar era muita correria. Acertar cruzamento. Mas Cafu sempre foi assim. O fôlego de Cafu sempre foi um negócio assim assombroso. Então, exatamente, assim, e nesse em 94, caso, o Jorginho era mais lateral que ele, muito. Porra, Cafu foi acionado como lateral esquerdo na Copa, porra. Foi. Na Copa e jogou a final. Jogou a final da Copa. Aliás, Cafu é o único jogador do mundo a ter jogado 3 finais, eu acho. Nem Pelé, até porque Pelé não jogou a final do 62. Cafu jogou 94, 98 e 2002, somente. Então, assim, mas a questão não é ser herdeiro, não. Eu só estou brincando só. Não é que é herdeiro de Cafu. A parada é a seguinte, bicho. Esse porra tem 17 anos, meu irmão. Esse cara é menor de idade ainda, bicho. O cara joga um jogo desse, aguenta o jogo inteiro, porra. Vai falhar, vai. Só faltava não falhar, porque eu digo, se ele não falhasse, aí realmente era Cafu, pô, era qualquer outro lateral. Correu sábado o jogo inteiro, com 8 em campo. Então, o preparo físico, quando o scout mostra, quando a galera está comprando o valor, não é nem pelo que ele jogou no esporte, não, porra. A galera tá se comprando o valor porque existem pessoas que ganham muito dinheiro para ter essa função, para dizer, ó, esse cara vai estar aqui, esse cara vai chegar aqui. Esse cara está aqui, esse cara vai desenvolver para cá.
Os caras estão vendo, ó, física, meu irmão, tecnicamente é bom. Fisicamente, com essa idade, já é um monstro. Esse cara vai daqui, vai para cá. Então você está comprando um futuro. Quando quem comprar Pedro Lima não vai comprar o presente para dizer, ó, esse cara vai explodir em 2024. Esse cara o Chelsea não quer ele para jogar a Premier League. Meu irmão, você está comprando um lateral. A gente já teve esse debate de novo. Você está comprando um lateral que pode ter 10 anos de lateral, porra. Tu pode. O máximo de tempo de contrato que você pode fazer são 5 anos. Se o cara vai comprar 18, vai comprar. O cara, quando comprar Pedro Lima e fizer um contrato de 5 anos, quando o contrato dele expirar, ele vai ter 23. Então, mesmo o cara vai ser um menino ainda. Então, é isso. Então, é ver total. Uma atuação muito, muito boa. Muito boa. Cássio, ganhou bola por cima. Não, muito boa, muito boa. O gol perdido, você não pode analisar. Perdeu o gol ruim, fez o gol bom. Assim, exatamente. Isso pode ser determinante, os caras falam, mas assim, você pode. Tanto que eu falei, o Romarinho perdeu a grande chance que o Sport teve de fazer 2-0. Mas aquilo não conta. Aquilo não conta a noite de Romarinho. Romarinho, para mim, inclusive, pode botar vendo também muito bem. E Romarinho é atacante, tá? E Romarinho é atacante. E a bola de Romarinho foi incomparavelmente mais limpa do que as duas bolas de Pedro Lima. Então, assim, já que estou colocando a cor no meu gosto, pode colocar o Romarinho muito bem também. De bola. Só para fechar Pedro Lima, que a gente não tem que repetir, talvez se quiser contribuir também. Segundo tempo, reta final, ele estava dando carrinho na pequena área do Sport para evitar cruzamento de atacante do Atlético indo na linha de fundo. Esse menino pisa na área, pisa nas duas áreas. Em 15 segundos ele está de uma área a outra. Tá? É impressionante o volume físico. A facilidade para jogar, a coragem para jogar é outra coisa. Na reta final ali, Yuri, zagueiro, veio crescer com ele, levou empurrão, peitada, discutindo olho no olho, meu amigo. Os caras empurrando ele, não querendo abriu, ele. Meu amigo, não abriu para ninguém. Veio um, veio dois, peitada para cima, empurrão. O menino tá pronto assim para se desenvolver, tá? É o melhor lateral direito do Brasil? Óbvio que não. Talvez poderia ser titular no São Paulo, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Flamengo? Ainda não. Mas tem 17 anos, está jogando a Série B. Tá jogando a Série B, é isso. Está jogando num ritmo, tá? Num ritmo absurdo. Então, muito boa partida. E as duas chances lá da frente, Fred, é muito claro que não é por ruindade. Não, e sim por maturidade mesmo do cara de 17 anos, que quando se vê, fez tudo certo, porque ninguém ressalta o quanto o cara aparece ali para aparecer. Eu acho que ele perdeu uma chance. Eu acho que ele perdeu uma chance. Ele perdeu uma chance. Perdeu duas, Cássio. Essa que tu tá falando tá muito claro. Fred travou. Foram duas. Foram duas, Cássio. Estão me escutando? Foram duas. Sim, Fred. Voltou. Travou agora. Duas, você tem falado do cruzamento, mas ele chutou. Porque é isso, é o poder, é a escolha, as decisões que o menino ali teve com 17 anos para uma situação de jogo que não é a situação que ele vivencia sempre. Ele não estava escolhendo ali entre tocar para Thierry, entre dar uma profundidade na bola, não. Ele estava executando uma jogada que são poucas jogadas que ele vai ter oportunidade de ter ali na frente, de decidir. E talvez faltou essa maturidade dele de eu chuto ou eu cruzo, eu chuto ou eu coloco de lado para alguém. Talvez tenha faltado essa matéria. Pelo menos foi a minha percepção em relação a isso. Que faltou talvez ele decidir. Naquela segunda bola, Cauê, que é a que Cássio está tratando como cruzamento. Talvez até... Não foi cruzamento. Não foi. Talvez até ter caído, tá? Sim. Se ele tivesse visto a forma com que a marcação veio... Há debate até sobre se já não foi pênalti. Mas ele poderia tranquilamente ali ter transformado aquele carrinho em pênalti. Bastava ele a maturidade. A malandragem, a maturidade. Carrinho, era só ele tentar dominar a bola ao invés de chutar. Porque quando ele chutou, pensou. De deixar a perna esquerda, de deixar a esquerda e proteger a bola da direita. É pênalti. Se ele bota o pé ali, é pênalti. Se ele protege a bola ao invés de bater, é pênalti.
O zagueiro entrou num ato de desespero ali. Tá? Eu vi muita gente até cobrando pênalti. Não acho que foi, não. Eu acho que acaba sendo um chute travado. Tá? Acaba sendo um chute travado. Eu não achei que os 2 gols perdidos dele são gols claramente perdidos. Para mim, o único gol claramente perdido é o de Romarinho. Todos os outros foram chances que dava para ser gol. É diferente de gol absurdamente perdido. O de Romarinho foi. Não, total. Tá? Cauê, sobre Lucas Lima, Pedro Lima e Castan, todo mundo tá com Cássio, né? Aceita. Total. O Lucas Lima hoje foi absurdo. E até o primeiro superchat aí, que foi em cima dele jogar centralizado, ele jogou no melhor dele, né? Que é essa posição aí. E aí é pronto. Algumas coisas que você termina fazendo as observações sobre o trabalho de Souza, que poderia deixar o Lucas Lima mais vezes centralizado. E às vezes ele quer ter várias peças ao mesmo tempo, que ele gosta junto e termina puxando o Lucas Lima para a direita, quando o Lucas Lima no meio é avassalador, pô. É muito acima da média para uma Série B. E hoje ficou muito claro. O que ele jogou hoje foi absurdo. E Romarinho tomando as decisões corretas, né? Romarinho é aquele cara que... Romarinho, para mim, é verde também. A gente tem parado de Lucas Lima, para mim, é muito bem também. Para mim também. Erra muito tomada de decisão. Que ele dá aquele toquezinho a mais, de segurar um pouquinho a mais. E hoje não. Hoje ele estava entendendo o jogo. O que quando era para acelerar, acelerava. Quando era para segurar, para tentar um drible, dava. Hoje a leitura dele de jogo foi excelente. Jogou muito bem. Pedrão não é esse verde musgo não, tá? É o verde principal para Romarinho. Né? Romarinho está na mesma escala. Tem mais um jogador que eu acho que cabe debate em relação a esse verde que jogou muito bem, que é Barleta. Esses 4. No bloco eu coloquei Barleta, não? Foi um golaço. Abriu o caminho para tentar se buscar alguma coisa. E a jogada do gol perdido por Romarinho, que é absurdo. Eu não coloquei no blog não, mas poderia. Eu ia colocar ele em verde musgo, mas aceito ele o verde muito bem também. A jogada é uma jogada. Se Romarinho faz aquele gol, é um golaço do Sport. São 2 jogadores que o Sport tem, pronto. O que a gente falou muito do jogo com o Ituano, que o Sport cozinhava muita bola, né? Na verdade, o Sport tem muito isso, quando Lucas Lima, Alan Ruiz, são caras que seguram muita bola, Romarinho muitas vezes. Só que o Sport tem 2 caras, que são aqueles caras que pegou é para frente. Talvez 3, que Tite Ortiz também tem um pouco disso. Mas Fabrício Domingues e Barleta são esses caras que olha e já olha para frente. Olha e já olha para frente. Vamos então agora para... Tem mais alguém, Cauê, que merece esse primeiro degrau de jogou muito bem, ou a gente fecha com esse Não, acho que só Barleta aí mesmo. Eu acho que o resto é mais de bem, mais um bem... Exatamente. A gente vai agora para o jogou bem, tá? Eu vou iniciar com 2 nomes aqui, que eu acho que geram até menos debate, porque tem alguns outros que eu quero debater um pouquinho mais. Eu acho que Felipe jogou bem, tinha sido um dos piores lá na Arena MRV, não conseguiu, foi engolido pelo Atlético naquele dia. Eu acho que ele hoje jogou bem, marcou bem, inclusive. Ele vem começando, a marcação estava mais encaixada, Fred. Isso. A marcação estava mais encaixada e ajuda ele. Isso. E Fabrício também jogou bem. Errou algumas bolas ali na saída, mas é o que Cauê falou. A entrega geral do Fabrício é importante demais, é muito difícil ele baixar da nota 7. É muito difícil. Então esses 2 a gente já fica com jogou bem, né? Porque é o que eu digo, o Fabrício errou algumas bolinhas ali que me incomodaram, mas ainda assim o todo é muito positivo, tá? Eu acho que Felipe também foi bem, né? Que é essa análise da gente. Thierry merece esse bem, errou umas saidinhas de bola perigosa no jogo, cometeu alguns erros acima do... As derrapadinhas. Mas eu acho que ele é bem, porque eu não consigo achar que um zagueiro, uma dupla de zaga, no qual o seu adversário poderosíssimo teve pouquíssimas chances durante o jogo. Pouquíssimas chances. Não foi só por Castan. O Thierry também. Pesa contra essa saída, pesa.
Mas razoável também, talvez, acho que seja muito. Veja, eu tenho uma certa dúvida sobre Thierry, porque foram 2, 3 erros ali graves, que poderiam ter resultado em algo mais perigoso do Atlético, mas o Sport estava muito vivo, muito consciente. Cauê, qual a tua visão aí? Ele fica com esse jogo Eu iria bem? de bem. Eu iria de bem. Eu acho o time como um todo foi assim. É difícil você tirar o Hoje time na desse dividida patamar. fica para cima, né? É difícil. Talvez só uma peça eu tirasse do patamar, mas assim. E mesmo assim, dá para enxergar Seria quem vai a chegar ainda? importância dessa peça. Vai chegar. Gustavo Coutinho. Mas vai chegar nele. Vamos lá. Thierry, então, fica com muito bem. Desculpa, fica com jogou bem. Bem. Acho que Kaique França, pela participação com os pés, pode Mas ficar. foi bem isso. Tirando o chute do Atlético, que foi gol e depois foi anulado, e um outro chute perigoso no primeiro tempo, que a bola foi para fora. Isso. O cara quase não trabalhou, pô. Então, mas como hoje na dividida, muito com os pés. todo mundo jogou muito com os pés. Muito mais do que o do costume. Estava jogando de líbero. Cabral destacou isso, né? O Sport estava contando com ele como último homem. Né? E não estava errando, porque o que acontece muitas vezes, Fred, é que o goleiro pode dar uns vacilos, por exemplo. Várias vezes ele teve que dar reposição com a perna direita, que não é boa. Exatamente. E ele foi super consciente de dar reposição mais lateral, para os lados. Isso. Porque não perdia, porque muitas vezes o Sport abre para poder receber e fazer as linhas de passe, né? E fica um buraco no meio. Então, quando você força aquela casquinha no meio para o 10 ou o centroavante, e se esse cara perde, fudeu. Porque o meio vai estar todo aberto e livre para os caras virem de cara pro vento. Então, foi muito importante ele procurar sempre as pontas, as laterais, para tentar não ter esse risco de retomada de bola do Atlético Mineiro numa condição muito mais favorável. Filipinho se machuca muito cedo. Tava bem até ali. Não tem como avaliar. Fica sem nota, né? Então a gente coloca lá aquele círculo branco, Pedro, em Filipinho, tá? Kaique fica como jogou bem e Filipinho fica sem nota. E aí eu quero chegar no jogador que foi citado no chat, no superchat, e que cabe debate. Todo mundo colocou a mão na cabeça na lesão de Filipinho. Quando o Dalbert é chamado, eu mesmo no grupo 45, eu disse, eu ia de Chico, eu não ia de Dalbert. A impressão que ele deixou em Itu foi péssima. Mas fez um jogo bom hoje, viu? Fez um jogo bom. Dos chutes pelo lado esquerdo, o Sport explorou muito o lado esquerdo no segundo tempo. Na verdade, explorou as duas pontas, mas assim, conseguiu ser mais perigoso, na minha opinião, pelo lado esquerdo no segundo tempo. E a melhor finalização foi a dele. Todas foram para fora, assim, mas assim, a dele foi um chute seco, rasteiro, assim, eu vi gol demais ali naquele lance, meu irmão, quando ele teve aquela... Sempre triangulando, tocando, outro correndo para receber na frente. E ele foi bem ofensivo e defensivamente, Fred. Gostei da atuação também. Foi bem mesmo, foi bem. Cauê, boa sobretudo porque a primeira impressão tem sido muito ruim. Eu vou puxar, Fred, o jogo de Rosales contra o Curitiba para a explicação de Dalbert agora. São dois caras que jogaram muito tempo na Europa. Muito tempo. E que talvez fisicamente não estejam tão bem e que atrapalham o desempenho. E que talvez não sejam caras que sejam excelentes jogadores, tecnicamente dizendo. Mas são caras que, se duraram tanto tempo na Europa, em ligas importantes, é porque os caras têm um entendimento tático de jogo. E hoje, o Sport precisava muito disso. Que os seus laterais tivessem entendimento, que a maioria dos seus jogadores tivesse entendimento tático da partida. Que Dalbert não enlouquecesse, fosse lá jogar de ponta avançado e deixasse Scarpa livre. Que Dalbert entendesse o jogo, qual é o jogo de Scarpa. Que é botar na esquerda e virar sempre para tentar achar a Arana, ou tentar buscar um passe vertical furando as linhas do Sport. Então, quando você puxa para um tipo de jogo
talvez mais cerebral, mais de inteligência, com esses caras que sobreviveram na Europa há muito tempo, possivelmente eles vão dar esse retorno. Se o físico minimamente estiver ajudando. E eu acho que o de Dalbert foi isso. Eu ainda prefiro, para cravar que temos um reserva à altura, eu prefiro ainda esperar um pouco. Claro. Porque a passagem de Dalbert no Inter foi muito ruim. Muito ruim. Mas Cauê, às vezes a gente precisa dar isso aí. Diz. A impressão que ele deixou com o Ituano foi: não vai ajudar. Assim. Exato. Hoje falou, Exato. porra, se a cada 3 partidas se ele fizer uma dessa, já valeu a pena essa tentativa. Já valeu a pena essa tentativa. Porque no jogo contra o Ituano, precisava mais do que dele. O Sport estava precisando de alguém que fosse fazer a diferença técnica da posição. Estava perdendo já, né? Isso, precisava de alguém que fosse fazer a diferença técnica ali. Que fosse dar um drible para resolver, porque o Ituano estava todo atrás. E aí, o cenário dele atual, talvez não fosse, apesar de ser um lateral super ofensivo, que jogava até na Europa na segunda linha, como quase que um ponta esquerda também em alguns momentos. Mas talvez fisicamente ele não esteja bem ainda, porque passou praticamente mais de um ano parado, sem sequência de futebol, 1 ano e meio. E porque talvez não seja um grande lateral tecnicamente dizendo. É por isso que a gente precisa esperar. Para domingo, tá? Não vai ter Filipinho, me parece muito claro que não vai ter Filipinho. Não acho que uma lesão na coxa, mesmo que o exame de imagem detecte que é a mais simples possível, não acho que ele tem condição de jogo para domingo, tá? Não tem Dalbert, não tem Chico. Se debate a escalação de Riquelme como titular ou se cogita Rosales por ali? Não faço nem ideia, bicho. Rosales para mim vai jogando de vez em quando. Riquelme está completamente desaparecido nesse time, assim, completamente sem espaço, né? E aí, Cauê? Ele já puxou o Riquelme algumas vezes do nada, né? Já, do nada. É. A necessidade de vencer faz com que você vá com o Riquelme. Mas, sim, a gente tá vendo treino, né? Para saber o que Riquelme anda fazendo. A questão é essa. Eu não iria com o Chico de frente. Não pode não, não isso pode eu não não. iria. Pode não. Chico não pode. Ainda tem isso, Chico não pode. Eu iria com o Chico se ele pudesse. Veja. Eu iria com o Chico. Veja. E aí precisa ver até, por exemplo, Rosales ali poderia ajudar para não ser um lateral tão avançado e ter o embate com o Pikachu, se for Pikachu que for jogar lá. O Marinho, seja Pikachu, seja Marinho, né? Porque eu acho que Marinho saiu meio que machucado, se eu não me engano, ontem. Então, assim, talvez seja só olhar um pouco o adversário para decidir quem vai. Quem iria aí. Ficou um buraco aí para domingo, né? Ficou um buraco. Vai ter uma queda, com certeza. Vai ter uma queda. Já é um dano, né? Mas eu nem vou dizer assim, tá vendo, porque se estourou hoje, estaria muito perto de estourar no domingo. E às vezes é azar, né? E às vezes é azar mesmo. Eu não vou ser populista nesse sentido, não vou pelo fácil, não, tá? Para fechar. Quando a gente fala do time mexido, a preocupação maior, eu acho que é mais com o desgaste no jogo do que o cara se lesionar um jogo antes. Isso. Tipo, utilizou o cara, perdeu o cara. Só para não parecer que era isso que dizia, tá vendo? Falou antes, o cara perdeu. Não. A minha preocupação era muito mais, tipo, o time entrar desgastado, ou seja, não tem ninguém lesionado, mas o cara tá cansado. Porque cansa. Aí o cara tá cansado pro jogo. É mais essa linha, e não a linha de que perdeu o jogador por lesão, como foi o caso, que é uma infelicidade. Chegamos em Gustavo Coutinho. Lembrando aí a opção de Pablo Diego, mas Pablo Diego jogou no Vila de lateral direito, não lateral esquerdo. A questão é essa. Exatamente. Chegamos no jogador que dos titulares teve a pior atuação do time, tá? Mas é uma atuação para razoável
É uma atuação para jogar mal. Muito mal, eu discordo. Muito mal, eu discordo. Eu acho Não, que ele... razoável. razoável, né? Razoável. Cássio? Razoável como limite. Porque no desempate tá todo mundo para cima, né? Ele perde uma agora grande não chance. pode. Tá? Exato, aquela que ele se enrola com a bola não existe. Exatamente, é uma grande chance. É uma grande Não chance. existe. Agora, lógico, ajuda muito ali a dificultar a saída de bola do adversário. Fez uma partida, não ficou preso nos zagueiros, conseguiu fazer as tabelas, ajudou muito nesse sentido. Mas, na parte ofensiva mesmo, de definição, ele não chega. É uma dificuldade. Foi uma dificuldade nesses 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Agora a gente já analisou um reserva, foi Dalbert, mas foi um reserva titular, né? Porque jogou a maior parte do jogo. Agora a gente vai para os reservas que entraram, tá? Alan Ruiz entrou muito no fim, né? Eu acho que eu deixaria sem nota. Titi Ortiz e Zé Roberto, para mim, ficam no razoável. Eu não gostei de nenhum dos dois. Zé Roberto, achei que Zé Roberto, inclusive, entrou mal. Entrou mal. Entrou querendo sofrer a falta. Tipo, ele entrou muito mais preocupado em tentar arrumar uma falta, alguma coisa, do que em dar prosseguimento à jogada. Que era o que o time, era como o time vinha jogando. O time vinha jogando, tentando dar o tempo todo prosseguimento às jogadas. Não era chamando a falta, buscando e tal. A falta aconteceu com o Atlético, no final das contas, fez umas 3 faltas seguidas ali na ponta esquerda. Então isso até aconteceu, mas eu acho que Zé Roberto entrou numa sintonia muito diferente de como estava sendo a atuação nessa noite. Mas não sei, Cássio, aí... Eu colocaria jogou mal para Zé Roberto e para Ortiz quase jogou mal também. Não sei se ali, quando entra a dupla, porque na mesma hora, quando entrou Ortiz... Era uma falta de Ruiz mesmo. Era para Tite Ortiz bater. O diferencial, né? Eu comecei a pensar nisso, porque o Sport não estava mais criando tantas oportunidades. Então as bolas sempre eram escanteio, e Lucas Lima estava errando demais aquelas faltas. A bola não estava nem chegando direito na área com o Lucas Lima. Eu acho que quando Sousa tenta botar, deve ter pensado nisso. Ó, eu tenho um cara que bate muito bem na bola, que sabe encontrar os companheiros de time bem na área. Então, ó, achar Zé Roberto. E aí talvez Zé Roberto tenha entrado com essa preocupação de tentar sofrer mais. Mas foi muito mal, entrou muito mal o Zé Roberto nesse jogo. Então ele fica como jogou mal, né? E outro ponto, Fred, eu não sei também se o desgaste físico dos demais atrapalhou quem entrou depois. Da turma não está mais conseguindo acompanhar também. E o time de alguma forma... É daí que eu vou fazer a minha última análise, tá? Vamos colocar então o Titi Ortiz como entrou mal também, né? Jogou mal, né? Eu acho que por mim era razoável. Pelo menos, eu também vou de razoável, já que eu acho então que para mim é no padrão de Coutinho. Até para que Zé Roberto fique mais destacado, de fato, que destoou mais, né? E Mariano Souza, pelo nível do que o time jogou, obviamente, ele fica com muito bem, né? É a coroação até aqui do trabalho dele em relação a futebol jogado dentro de campo. Óbvio que não há resultado, não há meta, mas a futebol jogado dentro de campo, né, foi uma resposta muito boa.